Olá, pessoal. Muito bem-vindos a mais essa conversa com especialista. Essa que é uma iniciativa da UIA 2021 Rio Expo, a feira do 27º Congresso Mundial de Arquitetos. O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre desempenho acústico e tecnologia a serviço da sociedade, arquitetura residencial e vertical. Estarão conosco aqui conversando sobre isso José Carlos Giner, da Giner, Pablo Slemson, da PSA Arquitetura, e André Alves, também da PSA Arquitetura. Giner é fundador e diretor técnico da Giner. Zé Carlos fundou a Giner há mais de 20 anos e hoje, como diretor técnico, lidera um time de profissionais altamente capacitado e comprometido que desenvolve e executa projetos de acústica arquitetônica, controle de ruído e vibração, além de projetos térmico e lumínico para empreendimentos residenciais e também corporativos. A Giner já atuou em mais de 400 projetos. Entre cases mais recentes estão a Disney Latinoamérica, a CNN Brasil e a Cidade Matarazzo. José Carlos colaborou ainda para a criação de várias normas da BNT e da AES. E atualmente é vice-presidente de recursos associativos da Proacústica. Seja muito bem-vindos, viu, Giner? Estarão conosco aqui também Pablo Slemson, diretor de criação da PSA Arquitetura. É arquiteto urbanista formado pela FAO Mackenzie em 1981. Slemson fundou em 1996 o escritório Pablo Slemson Arquitetura. Mais tarde, o transformou na PSA Arquitetura, que atua no mercado imobiliário, desde a escala do edifício até a escala da cidade. Hoje representa um dos escritórios paulistanos mais tradicionais quando o assunto é projetos arquitetônicos para empreendimentos residenciais, corporativos e complexos de uso misto com alto valor agregado. Está conosco aqui também André Alves, também da mesma empresa, PSA Arquitetura, arquiteto urbanista formado pela UFRN em 2005, possui pós-graduação em gestão de projetos e mestrados de arquitetura e urbanismo pela UFRN, na área de tecnologia do ambiente construído. Atualmente, Alves é diretor de operações da PSA Arquitetura. Arquiteto, ocupou também o cargo de vice-presidente do CAURN em 2018 e 2020. E também foi professor temporário do DARC da UFRN, nas áreas de projeto e representação de 2013 a 2015. Seja muito bem-vindo, Pablo. Seja muito bem-vindo, André. Bem, gente, a conversa está com vocês. Por favor, Giner, comece esse bate-papo tão interessante para nós. Ok, Anderson, muito obrigado. Vamos só ler um pouquinho aqui a parte do sumário, qual será o nosso plano de voo para essa apresentação. Nós vamos começar com a importância da acústica compatibilizada com a arquitetura. Vamos também analisar alguns cases, tanto da Giner como da PSA, e cases onde a Giner e a PSA trabalharam juntos no projeto. E depois nós temos um espaço que deixaremos para uma outra parte, onde nós teremos um bate-papo com perguntas. Bom, fala um pouquinho da Giner, né? A Giner é um escritório de projetos, um time bem jovem, bem compromissado, bem responsável, que iniciou suas atividades como um escritório de projetos de acústica arquitetônica. E depois começamos pelas necessidades de mercado e pelas possibilidades que a norma NBR 15575 nos propiciou. Abrimos para também projetos de térmico e lumínico. Um grande salto que nós tivemos nesses anos foi com relação à implementação da NBR 15575. Nós poderíamos dizer que para quase todos os projetistas ela foi um divisor de águas. E isso foi importante. Eu vou abordar sobre esse assunto específico da norma daqui um pouquinho. Agora o Pablo ou o André podem falar um pouquinho também da PSA. Boa tarde. A PSA é um escritório de arquitetura que atua nas áreas de arquitetura e desenvolvimento urbano. Nós estamos presentes desde 2005 no mercado paulista,
Contamos com um time de 60 arquitetos e atuamos nos diversos produtos do mercado. Muito bom estar aqui com vocês hoje à tarde. A participação e o escritório PSA ter aceitado esse convite nosso, porque não há como nós fazermos uma apresentação da norma, uma apresentação do escritório de acústica, térmica e lumínico, se nós não tivéssemos também a parte da arquitetura. Hoje em dia estão andando muito juntos, né? Então agradeço a Pablo, André, vocês terem aceitado o nosso convite. Bom, aqui nós temos o nosso time, um time Giner, porque vocês verão, ao decorrer dessa apresentação, que nós tivemos vários desafios, várias conquistas também. E nós não conseguiríamos isso, pelo menos o nosso escritório, não conseguiria isso sem esse time. Vocês podem perceber que, com exceção do diretor técnico, o time é muito jovem. E isso nos trouxe, essa juventude, esse novo olhar, nos trouxe muito, como eu poderia dizer, nos trouxe muitos ganhos, muita rapidez em nos ajudar a tomar algumas decisões, em compra de equipamentos, em compra de softwares. Isso foi muito interessante. Então, nada que vocês verão aqui a gente teria conseguido sem esse time. Nós vamos ver agora a importância da acústica compatibilizada com a arquitetura. O Pablo vai abrir essa sessão falando um pouquinho do novo papel da edificação. Tá? Ele vai abrir um pouco isso, depois nós vamos também conversar um pouquinho mais. Pablo. Pois não. A gente tem certeza de que, no último ano, após a grave e cruel crise significada pela pandemia, a gente ganhou uma grande experiência e um enorme aprendizado, todos nós, habitantes da cidade. Nós estávamos habituados a usar a cidade intensamente, trabalhar fora 8, 10 horas por dia, 1 a 3 horas de deslocamento, passar rapidamente em casa para dormir e voltar para a rua. Da noite para o dia, nós passamos para uma situação onde permanecemos acordados dentro de casa 12, 18 horas por dia, até 7 dias por semana. Pior ainda, precisamos aprender a trabalhar em casa, adaptar os espaços da casa para o trabalho. Em cada residência temos de 1, 2, 3, até 4 pessoas trabalhando, até 6 dias por semana. Necessitamos também cuidar das crianças. Elas têm aulas em casa e a gente precisa poder apoiá-las. Então, a moradia se transformou, da noite para o dia, totalmente nas suas funções. Novas exigências, não somente de espaço, mas também de infraestrutura, se tornaram prementes. Neste contexto, o desempenho acústico das edificações é primordial. No debate de hoje, pretendemos abordar alguns temas pertinentes a esta questão através da apresentação de alguns exemplos. Obrigado. Ok, eu acho que o André agora vai falar um pouquinho sobre as diferenças de algumas tipologias, né, André? Isso, Guiner. Boa tarde a todos também, satisfação estar aqui, porque justamente a ideia é a gente trazer à tona essa interface também da arquitetura e a acústica, mais especificamente o desempenho acústico, e que ela é incorporada, ou ela coexiste às adaptações de interesse social até as residências de alto padrão. Inclusive a NBR 15575, que o Guiner falará um pouco melhor à frente, ela é voltada para toda e qualquer residência e habitação, né, independente da estratificação social. A crise econômica que a gente viu, que se transpareceu, né, durante essa pandemia, ela
trouxe inviabilidade aos programas habitacionais, em detrimento do crescimento do déficit habitacional, ou apesar do crescimento do déficit, e a valorização da sociedade, as atribuições profissionais do arquiteto e urbanista, elas se tornaram mais relevantes. A gente tem, nesse contexto de pandemia, né, uma valorização do espaço do ambiente construído à cidade, de maneira mais valorizada. Hoje, a gente vê um crescimento da produção de habitações que confiram maior qualidade construtiva, espacial e ambiental, dentre elas a questão acústica, né? Térmica também, lumínica também, que são as questões que a norma preconiza. Nesse contexto, o desempenho acústico das edificações ele se torna primordial, né? A NBR 15575, ela, que já existe em vigor desde 2013, ela só ganhou condição sine qua non agora para habitação durante a pandemia, e certamente no pós-pandemia. Então, além de toda a demanda técnico e jurídica que a 15575 proporciona à indústria da construção civil, a pandemia trouxe questões de saúde pública que talvez até a enfatizaram dentro do projeto arquitetônico. E aí, é assim que a 15575, ela, por exemplo, preconiza, né, em níveis de mínimo, intermediário até superior, para diversos sistemas da edificação, cobertura, né, a envoltória como um todo, cobertura, piso, vedações verticais, além do sistema hidrossanitário, dos sistemas de estrutura. E esses níveis, eles podem ser aferidos hoje com força de lei, né, porque ela se tornou obrigatória, entre todos os agentes envolvidos, quer dizer, do arquiteto ao incorporador, existem corresponsabilidades em relação à norma. Então, é isso, o cenário, independente do tipo da habitação de interesse social a alto padrão, que já era técnico e juridicamente muito forte, ele só se enfatizou depois da situação de saúde pública que nós viemos dentro da pandemia e da crise econômica também que vivenciamos mais especificamente na população de baixa renda. E isso traz, por fim, essa condição sine qua non a gente ter esse cuidado, essa cuidade de compatibilizar questões de desempenho ambiental como a acústica, a arquitetura e ao urbanismo. Isso, André. Falando um pouco da norma, todos já estão com ela aí nos seus escritórios, todos já estão sendo obrigados a aplicar. O que é importante, eu acho, que falar sobre essa norma alguns pontos. Primeiro, essa norma ela foi feita para o usuário. Tá? Então, essa norma ela foi feita para nós. Nós somos os usuários. Nós, projetistas, nós, arquitetos, nós, construtores, nós, incorporadores. A norma foi feita para nós. Né? E, democraticamente, ela está atendendo desde a habitação de interesse social até os empreendimentos de luxo. Mais do que isso, a norma também, ela veio desenvolver o mercado, desenvolver novos produtos, novas técnicas de construção. Né? Ela acabou com aquela palavra similar. Ela acabou com aquilo. Não, essa janela é similar com aquela. Pode comprar essa porta, que essa porta eu posso especificar essa porta, ou pode especificar essa porta, que essa porta é similar do que aquela. Acabou. Essa norma, ela tá fazendo com que os desempenhos dos elementos que são mais importantes. Então, com isso, todos nós vamos sair ganhando. Ela nos trouxe, como vocês estão vendo, muitos benefícios. Porém, nos trouxe desafios também. Porque, mesmo tendo-se um tempo, me parece que de 3 anos, para que nós pudéssemos todos nos adequar à norma, mas eu vou dizer para vocês que, por exemplo, no caso da Guiné, nós estávamos praticamente quase que 10 anos antes, já pensando nisso, e nós vamos discorrer sobre isso um pouquinho, é que todo mundo teve que aprender, todo mundo teve que entender, né, ler e entender muito bem a norma. Todos os projetistas, os arquitetos, os construtores, os incorporadores, a cadeia teve que se adequar,
né? Todos tiveram que, de uma hora para outra, começar a fazer teste de desempenho dos seus produtos, para que ele pudesse ter certeza do que estava vendendo, o construtor saber o que estava comprando, e o especificador, o arquiteto, o projetista, saber o que estava aqui, que produto estava indicando, né? Então, essa cadeia já está fechando. Está sendo e será um desafio sempre, porque uma mudança nessa cadeia, ela não é tão rápida, mas o avanço que nós já conseguimos nesses anos, eu acredito que foi muito importante. E não perder de foco isso. A norma foi feita para nós. Então, qualquer pessoa que tiver resistência a essa norma, ela está tendo uma resistência a ele próprio. E isso não vejo como uma coisa muito inteligente. Ok? Bom, nós vamos falar um pouquinho ainda nessa adequação, né? Essa nova tecnologia que nós temos e a adequação da arquitetura com a acústica. Nós vamos falar um pouquinho das fachadas, por exemplo, né? Todo empreendimento que for construído, é importante que nós tenhamos uma ideia de quais são as fontes de ruído e qual é o ruído que circunda esse futuro empreendimento, para que a gente possa, conhecendo, desenvolver, projetar as fachadas para que ela, junto ao ruído, consiga internamente dar um conforto acústico, térmico, lumínico também aos moradores. Moradores que somos nós, os usuários. Está vendo como é importante a norma? Porque a norma foi feita para nós. Não? Então, nós temos várias experiências com com esses estudos, né? E nós vamos falar rapidamente de um projeto que nós fizemos junto com a PSA Arquitetura, onde nós percebemos que a troca de uma cabeceira do aeroporto de Congonhas interferia no conforto acústico interno. Só a troca disso, mas nós vamos falar isso um pouquinho mais adiante, tá bom? Agora o André vai falar um pouquinho sobre o desempenho acústico mais interno, entre as divisórias verticais e horizontais. André? Isso, pois não, Guiné. No segundo tópico que a gente queria falar um pouco, na verdade, do desempenho acústico de maneira geral, né, como a norma preconiza, porque como a norma 15575, ou sendo mais abrangente, né, o desempenho acústico das edificações residenciais influencia na decisão projetual, ou na projetação arquitetônica, ou nas tomadas de criação, de concepção do produto. Isso interfere nos programas, nos volumes, nas definições dos sistemas construtivos, na distribuição espacial e volumétrica das partes da edificação. Então, só para categorizar, a NBR 15575, ela preconiza cerca de seis situações. Uma foi essa que o Guiné acabou de falar, né, que é o sistema de fachada. Então, do ambiente externo da cidade ao interior da unidade habitacional, a qual ele até vai falar um pouco melhor depois do caso aí que a gente tem projeto da PSA Arquitetura em conjunto com a consultoria da Guiné. O segundo é o isolamento interunidades em tipologias horizontais. Então, por exemplo, casas geminadas, né, que não é o objeto da nossa conversa de hoje, né? A gente procurou focar um pouco mais em cases de arquitetura residencial vertical ou de uso misto vertical, mas em tipologias horizontais ou até mesmo verticais, mas que você tenha mais de uma unidade habitacional por pavimento, a maior parte dos casos que a gente vai passar aqui são de uma unidade por pavimento, então essa situação não acontece, mas ela pode acontecer em tipologias horizontais ou verticais que você tenha mais de uma unidade por pavimento, então precisa ser isolado ou pensar no desempenho acústico interunidades em tipologias horizontais ou dentro do mesmo pavimento.
o isolamento interunidades em tipologias verticais, que aí é o objeto dessa conversa, que é isso que eu acabei de mencionar, né? Edifícios verticais, em que, né, o ruído ele precisa ser isolado de um pavimento para outro. Então, como isso é definido através da arquitetura e dos sistemas construtivos, influencia diretamente no desempenho acústico da edificação, como eu disse mais cedo, se é nível inferior, intermediário ou superior. Conforme a norma lá tem os seus parâmetros em decibéis. O quarto isolamento seria entre unidades e áreas de circulação. Aí é exemplo das escadarias, né? As escadarias ou até as circulações horizontais são ambientes de áreas comuns que precisam também estar isolados das unidades habitacionais. Quinto, isolamento entre as unidades habitacionais e áreas de lazer, que é bastante presente nos casos de uso misto, né? A gente vai mostrar 2 projetos aqui da PSA que houve soluções nesse sentido. Você tinha uma problemática nesse sentido, mas houve solução nesse sentido. Projetos que você precisa trabalhar os pavimentos, os volumes, os usos, os programas, sem perder um conjunto arquitetônico. E, por fim, o isolamento entre unidades e áreas técnicas ou instalações hidrossanitárias, que também é uma questão importante que precisa ser trabalhada para poder aferir o desempenho acústico da sua edificação, conforme a 15575, que é o próximo item aí que o Guiner vai falar um pouco mais dos ambientes sensíveis versus equipamentos técnicos. Obrigado, André. Bom, quando nós falamos ambientes sensíveis, sempre são os dormitórios. Até o momento, os dormitórios. E tudo que afeta o ruído no entorno dos dormitórios são coisas que nós temos que tomar cuidado. O que de mais reclamação tem tido hoje em dia é a parte hidrossanitária. E outros equipamentos de apoio técnico de edificação, como geradores, como bombas, casa de máquinas, por exemplo, de piscina, todas elas, por uma forma aérea ou até estrutural, acaba, dependendo da localização do dormitório, tendo esse problema. Embora, na norma, hoje, nessa versão, ela é uma sugestão, nós aqui temos nos esforçado muito a mostrar para as construtoras a importância de também olhar essas especificações de controle, não só do ruído, como também de vibração, porque máquina também tem vibração, não é só o controle de ruído. E não ficarmos só na especificação da fachada, ou no estudo da fachada, no estudo da especificação das divisórias verticais e horizontais. Ok? Bom, vamos ver alguns cases agora. Pablo, slide seguinte. Agora o Pablo poderá falar sobre um projetinho muito interessante que nós fizemos, pelo menos o projeto acústico foi de 2006, quer dizer, já se faz um bom tempo, e eu tenho algumas historinhas legais para contar sobre isso. Vamos ver se nós vamos ter tempo para isso. Pablo, então eu vou mostrar 4 casos, 2 antes da pandemia e 2 durante a pandemia. Esse primeiro edifício, né, o Metropolitan, ele é um edifício que já tem 16 anos, né, de projeto e acho que uns 11, 12 de pronto. Era um momento, né? Aliás, nós nos preocupamos em edifícios de luxo com desempenho acústico já faz 25 anos, né? Os edifícios eram solidamente construídos, paredes de revestimento grossas, começava a importação de caixilhos especiais, começava a ter recursos para isolar pavimentos, além, né, da espessura da laje, começava a ter mantas de isolamento acústico.
Então, neste tipo de programa, a preocupação com o desempenho acústico ela é presente já há bastante tempo. O Metropolitan, né, como vocês podem ver na imagem, próximo do Parque do Ibirapuera e próximo da Avenida 23 de Maio, é um edifício com muita incidência de ruídos no ambiente, né? São 4 fachadas expostas, cada unidade tem 7 banheiros, né? São 3 elevadores, né? Então, como o Guiner e o André mencionaram, o isolamento acústico se faz necessário tanto com relação ao exterior, entre unidades e nos ambientes da mesma unidade. Se o Guiner puder comentar um pouco mais tecnicamente. Ok, Pablo. Esse foi um projeto emblemático para nós. E eu vou dizer por quê. Como o Pablo colocou, isso remonta a 15 anos atrás. Tá? Neste projeto, quando a Guiner foi contratada pela Tishman para fazer toda a consultoria, assessoria e projeto sobre esse empreendimento, que para eles era um empreendimento também muito importante, porque eles estavam entrando no mercado com este projeto. Então, eles queriam que aquilo tivesse uma assinatura Tishman Speyer, que é mundialmente reconhecida. Então, nós começamos a ver os problemas que nós tínhamos para fazer as especificações, para fazer os estudos. Nós não tínhamos norma, nós não tínhamos equipamentos, softwares que nos ajudassem na simulação. As normas que nós tínhamos internacionais, elas não eram ainda, como eu vou dizer para vocês, implementadas nesse software. Então, se nós quiséssemos desenvolver alguma coisa, nós tínhamos que fazer toda a parte manual. Tá? E há 16 anos atrás, 15 anos atrás, dá para imaginar que não é a mesma facilidade que nós temos hoje com as ferramentas computacionais. Tá? E outros detalhes também. Por exemplo, nós tínhamos que fazer um projeto para um edifício que tem 4 fachadas expostas ao ruído da 23 de maio, por exemplo. Tá? E ela ficava bem na descida da 23 de maio, próximo daquele prédio da IBM. Tá? Então, era uma descida. Tá? Então, não era um fluxo, quer dizer, poderia ter outros tipos de ruído. E na sua visada, na visada da cobertura, que era uma cobertura triplex, nós tínhamos exatamente a pista de pouso de Congonhas. Então, 15, 16 anos atrás, foi muito difícil para nós. Onde nós vamos nos pegar para fazer esse projeto? Eu me lembro até que, para nós medirmos qual seria o nível de ruído na cobertura, hoje a gente consegue isso muito facilmente, né? sem ter a necessidade de ir, em princípio, em qualquer lugar. Nós tivemos que conversar com o síndico de um edifício ao lado para que ele nos autorizasse a subir na cobertura e pudéssemos, lá na cobertura, ter uma medição, porque eu tinha um receio qual era o ruído que vinha de Congonhas. Tá? Como eu falei, Congonhas, para esse empreendimento, quando você mudava a cabeceira e, em vez do avião decolar, ele pousava, né, existia uma energia de baixa frequência muito grande que chegava ao edifício, ao Metropolitan. Né, e nós só conseguimos descobrir isso medindo, e tivemos que ter esse subterfúgio para conseguir medir, porque nós não tínhamos as ferramentas que temos hoje para determinar isso. E, além do fato, uma vez que nós tínhamos isso, nós tínhamos que saber qual era o nível interno, o que nós queríamos interno. Nós chegamos a desenvolver, junto à Tishman, 4 categorias de edifícios, que seriam o R1, R2, R3, R4. Isso foi bem no primórdio, antes da norma, antes de existir tudo. E tivemos que colocar o que tem na norma hoje, há 15 anos atrás, alguns níveis de desempenho para essas 4 categorias. Né? E no caso desse Metropolitan, era a categoria superior.
Bom, de posse disso, aí nós começamos a ter já um caminho para fazer, pelo menos a especificação e o projeto. Né? Aí conversa com a PSA, nós temos isso, nós temos aquilo. Aí onde que pegou um pouco? Foi na parte dos elementos. Nós não sabíamos quais elementos que se tinha, tudo era uma novidade. A manta, por exemplo, como o Pablo colocou, só existiam 2 fabricantes de manta, e desses 2 fabricantes, só um teríamos condições de realmente utilizar. Então, foi muito embrionário, mas, no final, nós conseguimos, porque utilizamos de um coeficiente de segurança, vamos dizer assim, um pouquinho maior, e depois, quando nós voltamos para fazer as medições do nosso projeto, a gente conseguia adequar muito próximo aos valores que nós tínhamos. Isso há 15 anos atrás. Hoje, nós já conseguimos o que especificar se todos da cadeia forem utilizar os seus produtos, a construção correta, utilizar a especificação correta, é incrível a similaridade com o valor medido depois da obra pronta. Mas esse caso foi emblemático para nós. Foi aí que caiu a ficha para a Guiné de como ela tinha, aonde ela tinha que investir, aonde que ela tinha que ir atrás. Porque você imagina a nossa responsabilidade em pegar um projeto como esse, que seria o cartão de visita de uma das maiores empresas de incorporação do mundo, tá? E você só saber que errou depois, só saber que a sua especificação foi equivocada depois do prédio pronto, do edifício terminado. Então, isso foi para nós, nós depois nós viajamos muito, conversamos com muitas pessoas, sempre tentamos trazer alguma coisa que nos desse essa segurança, porque o que o incorporador, o que o arquiteto pede da gente é uma segurança. Se eu colocar essa parede aqui com essa espessura, vai atender? E nós temos que dar essa segurança. Por isso que nós somos atrás de toda essa tecnologia. Pablo, com você. Esse aqui é o Casa Leopoldo. Ele já é um produto pós-pandemia. Aliás, a gente carrega essa cruz, né, que o Guilherme falou. Nós colocamos os consultores para trabalhar, e isso é quase um karma da nossa empresa. A gente gosta de colocar arquitetura desafiadora, né, do ponto de vista da solução formal e do ponto de vista da tecnologia também. O Casa Leopoldo é um edifício que está inserido no meio do Itaim, onde os ruídos são bem diferentes, né? O Casa Leopoldo tem a Juscelino Kubitschek, a Avenida Juscelino Kubitschek atrás dele, mas ele tem basicamente os ruídos da cidade. Também é uma torre com apartamentos de um apartamento por pavimento, são 21 pavimentos, plantas também da ordem de 450 metros quadrados, 4 fachadas expostas, também 7 banheiros, 3 elevadores e as necessidades de isolamento que nós já falamos. Bom, por que nós escolhemos esse case também com a PSA? Porque esse é um projeto que está sendo desenvolvido nesse momento, no final do ano passado, alguma coisa. E a gente mostra aqui, né, o quanto evoluiu essa técnica das simulações. Como o Pablo falou, o arquiteto, ele tem a sua criação. Ele tem o briefing do cliente, sabe o que precisa fazer, inventa coisa, e nós vamos ter, cria, e nós vamos ter que dar respaldo a ele. Mas, ao contrário daquele outro projeto da Metropolitan, nós temos quase todas as ferramentas, 95% das ferramentas nós temos em nossas mãos, o nosso time tem, para resolver todos esses problemas dessas criações. Hoje, nós não temos mais a necessidade de medir em edifícios próximos,
porque hoje nós já temos simuladores de campo sonoro da cidade, os famosos mapas de ruído, como vocês podem ver aqui no slide à direita. Né? Esse mapa, ele já nos diz muito fielmente qual é o som que chega na fachada e qual o som em cada pavimento. Né? Então, isso já nos ajuda bastante. Nós não temos já que ficar colhendo uma série de amostras de medições. Fazemos as medições ainda, mas de uma outra forma. O que determina o estudo da fachada é esse mapa. Depois, hoje, nós temos também a própria norma, a norma ISO 12354, que determina que a base da simulação desses ambientes, da simulação acústica, ela teve uma evolução nessa, os próprios softwares já se corrigiram, eles se fizeram um update, já se atualizaram a esses detalhes dessa norma para as simulações e temos muito mais condições. Hoje nós temos muito mais produtos que nós não tínhamos naquela época, produtos que já foram ensaiados. Hoje, por exemplo, a Guiné tem várias bibliotecas das construtoras com quem ela trabalha. Então, ela sabe muito bem qual é o desempenho daquele bloco, qual é o desempenho daquela laje, qual é o desempenho daquela instalação hidrossanitária. Tudo isso é colocado no software e, com isso, nós conseguimos ter os resultados de se está ou não de acordo. O que esse case é interessante, porque ele foi como um desafio, porque a incorporadora nos pediu que atendesse ao desempenho superior. Não? E isso é bem mais rigoroso do que você fazer qualquer projeto para nível mínimo ou intermediário. O superior ainda não são todos os elementos disponíveis no Brasil que a gente consegue esse desempenho, mas estamos caminhando fortemente para conseguir isso. Bom, aqui, só para vocês terem uma ideia um pouco do nível de sofisticação que nós já chegamos, nós temos aqui o mesmo empreendimento com duas fachadas aqui, né? Uma fachada nós temos um pouco mais escura e uma outra fachada com cores mais leves. Essa fachada escura mostra que nós temos que utilizar a sua fachada, que seria a esquadria, como a parte de alvenaria, toda para atendimento do nível superior, tá? Nessa fachada. Em outra fachada, vocês podem ver que não. Eu tenho uma mancha, a fachada ela é toda mais clara, mas eu tenho uma pequena mancha vermelha. Né? Nessa mancha vermelha é que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com a questão de ruído, porque o ruído nessa mancha é um pouco maior. E dessa forma a gente consegue indicar para o escritório de arquitetura, podemos indicar para a construtora que vidros, por exemplo, podem ser menos espessos, podem ser mais baratos para que atenda a esse desempenho, ou nessa faixa vermelha, um vidro mais espesso, porque esquadria não se muda, né? Mas através da esquadria, como o vidro é um grande componente, nós podemos brincar com isso. Só para vocês terem uma ideia, nós participamos de um projeto em Goiânia, onde nós fomos, não digo obrigar, mas nós orientamos, e a fachada teve uma mudança, ela teve uma rotação para que a construção não ultrapassasse o orçamento da construtora e também do incorporador. Então, todos esses dados, todos esses elementos, a gente tem condições de dar não só para a arquitetura, como para o incorporador, para que tudo esteja de acordo ao seu briefing e o seu orçamento também. Ok? Agora o Pablo vai falar um pouquinho, né, já que tivemos essa questão da pandemia, os projetos de uso misto, que são programas agora que estão muito em voga em São Paulo. Agora eu vou mostrar um caso que é o edifício IT e Zenit, da construtora Gafisa. Esse é um projeto interessante para nós, porque ele foi desenvolvido antes da aplicação,
antes da aprovação da nova lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, que definiu, que simulou o uso misto, né, nos grandes eixos metropolitanos da cidade de São Paulo, que está mudando a cara da cidade e a forma de ocupar a cidade. Esse edifício é um edifício de escritórios, unidades que variam de 60 a 400 metros quadrados, e comércio no térreo, bem no sentido, bem na direção da nova lei. Aqui o desafio é bem maior. São 2 torres, 8 fachadas, também no coração do Itaim, neste caso próximo da Avenida Faria Lima. São 90 salas comerciais, são 117 unidades residenciais de 2, 3 e 4 suítes, quase 500 banheiros a serem tratados, 10 elevadores, e aqui o isolamento se faz necessário também entre os diferentes usos, que tem diferente potencial de geração de ruídos e de ruídos diferentes entre si. Se você quiser explicar as soluções, Guiner, eu te agradeço. Aqui a gente pode ver o térreo, né? São 2 acessos de edifícios, a loja. Então, Pablo, nesses empreendimentos de uso misto, tá? Como você falou, que é novos programas que estão em base, o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é que o incorporador, você como arquiteto, o próprio consultor e o especificador, o projetista, não sabe o que será feito, por exemplo, quando tem lojas embaixo. Tá? Quando você tem escritório, você já tem um certo controle, mas quando você tem loja, você não sabe. Então, o que você precisa é tentar proteger ou pensar nas futuras possibilidades dessas lojas, o que poderia gerar isso de ruído, e proteger um pouco isso das unidades que vão ser residências, né? Ou que vão ser flats. E uma coisa interessante de se fazer é sempre colocar uns buffers, sempre você colocar entre as lojas, quem sabe um escritório, ou alguma outra coisa, algum pavimento de lazer, alguma coisa, para que você chegue até as unidades residenciais ou de flat. Do restante continua tudo da mesma forma, porque estamos inseridos dentro de São Paulo, e todos os ruídos da cidade nós vamos ter que contar. É outro case de um edifício de uso misto no bairro dos Jardins, próximo da Avenida Rebouças. Aqui são 2 torres, uma vertical e outra horizontal, como vocês estão vendo. Tem 3 lojas no térreo, em volta de uma praça central. Aqui são 180 unidades, de 1, 2, 3 e 4 suítes. Essas unidades, né, já adaptadas ao home office, têm 200 postos de trabalho e de estudo, né, dentro dos apartamentos. São quase 300 banheiros. E a situação da praça agrava, né, a necessidade de tratamento acústico, porque a praça emana ruídos próprios, pessoas conversando, e, eventualmente, a realização de algum evento. Como o Guiner falou, o mix de usos pode ser o mais variado, né? No IT, no Zenit, depois de pronto, né, se instalou um excelente restaurante que funciona até hoje.
No caso do AG, nós não temos as lojas ocupadas, então as lojas podem ser adaptadas desde uma academia de ginástica, né, algum serviço, comércio diverso, até uso de restaurante, com necessidade de equipamentos, de extração de fumaça, etc. Então, um rol de necessidades bastante variado. Como nós falamos no início, já estamos indo para o final da nossa apresentação, a norma ela foi feita para os usuários. E essa norma ela é muito democrática, porque nós temos que atender, ou a norma é direcionada para qualquer tipo de edificação vertical. Então, vai desde a habitação de interesse social até os apartamentos de luxo. Às vezes, a gente pensa que os apartamentos de luxo ou de alto padrão que são os mais difíceis de se obter os resultados. Mas não, o de interesse social tem mostrado para nós também um grande desafio, porque eles são de tamanhos menores. Várias unidades têm que ser colocadas na mesma edificação. Então, isso torna muito mais difícil o projeto. Nós vamos analisar aqui um slide. Aqui é uma questão do mapa de Ouro, a questão das fachadas, mas eu queria o próximo slide, por favor. Isso. Por exemplo, esse projeto que nós estamos desenvolvendo, vocês veem que tem uma configuração diferente em L, essa torre. Né? E aqui nós marcamos, dá para vocês perceberem, a influência de quantas divisórias nós temos que cuidar. Se vocês verem em planta aqui, o que está marcado um pouco mais forte são divisórias que nós temos que atender pela norma. E nessa edificação vocês dão uma olhada quanto que nós temos. E também o tamanho, porque às vezes o volume de uma unidade é muito importante para se ter o desempenho final. Às vezes as construtoras falam, puxa vida, mas nós fizemos aquele prédio, usamos aquela laje lá de 10, 12 centímetros e passou, e agora nesse não passa. Não está passando porque a sua unidade, o seu dormitório é de volume menor do que a outra. Por isso que não está passando. E por isso que o projeto também não é um projeto para 100, é um projeto para cada edificação. No caso específico aqui, quando nós começamos a estudar mais pormenorizadamente, vocês podem dar uma olhadinha que nós temos aqui na figura da direita áreas em vermelho e áreas em verde. Tudo que é áreas em verde são áreas que atenderam, que passaram na simulação, ou seja, atenderam o desempenho solicitado. E as em vermelho, não. Só para vocês terem também uma ideia da sofisticação que nós temos hoje, quando nós temos uma unidade, temos vários elementos, como a fachada, uma parede divisória ou até um piso, nós podemos estudar e saber com antecedência qual é o elemento que está sendo responsável para que aquela unidade não atinja o desempenho. Em vez de termos que, quem sabe, trocar todos os blocos, por exemplo, de todas as paredes, a gente pode, quem sabe, trocar o bloco só de uma única parede, porque é esta parede que está fazendo com que aquela unidade ainda não atinja o desempenho. Então, isso só para mostrar para vocês a que nível que nós estamos chegando em especificação. Se no caso habitação de interesse social, o problema é a quantidade de unidades pequenas juntas, na questão do luxo, nós temos um outro problema. Lá nós não temos problema com volumes, porque são edificações muito grandes, são, como o Pablo comentou, são áreas de 400 metros quadrados, 200, 800, 900, nós já fizemos projeto para 1.100 metros quadrados de laje. Aí nós não temos problema de volume, né? Mas nós temos um problema muito interessante, são as personalizações. Essas edificações que são, consequentemente, pavimento por pavimento, né? Às vezes as personalizações fazem ou geram grandes problemas para o projetista, ou para o especificador, ou até para o próprio também
arquiteto. Às vezes a pessoa tem um quarto, ele tem uma varanda bonita, ele quer terminar com essa varanda, ele abre essa varanda, faz tudo parte do seu dormitório, só que, de repente, o que acontece com a pessoa de baixo? Não, ele tem um ralo, né, em cima de um dormitório, coisa que nós não teríamos, ou acima dele. Né? Acima dele apareceu um ralo. E como é que nós temos que condicionar isso? Então, ao contrário das edificações de interesse social, no caso dos alto padrão ou de luxo, principalmente, a personalização é onde gera os maiores problemas. Tá? Bom, Pablo, André, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa também, eu acho que nós já conseguimos fazer a nossa apresentação, acho que o horário já passou um pouquinho, né? Mas que bom que a gente conseguiu compartilhar isso. Agradeço a participação de vocês comigo, nós ficamos aqui, fico muito contente com vocês, e eu deixo esse espaço para vocês finalizarem o speech de vocês. Obrigado, Guiner. A gente também agradece o convite para poder participar e discutir arquitetura, engenharia, tecnologia do ambiente construído. Só um comentário sobre os casos que foram apresentados, que é legal ver no Metropolitan, como é um projeto de 15 anos atrás, que ele, bem antes da norma, já estava tendo atenção a premissas que depois a gente veria na norma do desempenho superior, né? Então, como foi dito, né, assim, de maneira pioneira, precursora, assim como também Pablo comentou, que tivemos o projeto de arquitetura, a atenção de, mesmo antes da lei de usurpação do solo acontecer, no caso do Leopoldo, né, já aplicar isso à lei, né, ao projeto, enfim. Sejamos pioneiros, sejamos precursores, né, em detrimento disso. E aí, Paulo? É isso aí, André, antecipar tendências é o lema. E, Guiner, eu queria te agradecer, aí, pedir desculpas pelo trabalho que a gente te dá, mas a gente acha que é isso mesmo, né, que nós temos que fazer. Grande abraço. Valeu. Mas, Pablo, não tem que pedir desculpa, é só com esses desafios. Eu sempre falo aqui, nós não temos problemas, a gente tem aqui desafios. Só com eles é que a gente consegue evoluir. E aí eu agradeço a você, agradeço a Tishman também, porque nesse caso, para Guiner, o projeto do Metropolitan foi um divisor de águas. Né? É lá que caiu a ficha de como a gente tinha que lidar com os projetos de acústica termolumínica para atendimento da norma. Bom, eu agradeço a todos que estão participando, que estão vendo isso, e fiquem à vontade aí de entrar em contato com os dois escritórios. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao UIA também. Muito obrigado. Olá, pessoal. Obrigado. Muito legal, viu, Guiner? Muito interessante essas informações que vocês nos trazem, Pablo e André. Como é importante, né, o desenvolvimento tecnológico para a gente poder antever problemas, né? De fato, dá uma economicidade muito grande na hora da execução, né, dos projetos, para que a gente, de fato, atenda todas as normas. Muito obrigado por essas informações aqui nesse mais um Conversa com Especialista da UIA 2021 Rio Expo. Um abraço a todos.